Bom, então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui ao Núcleo Vitória, essa é a nossa segunda live. A gente fez a nossa primeira live em janeiro, né, em razão do Janeiro Branco, que é essa campanha que vem ganhando cada vez mais espaço, falando sobre saúde mental, tratando da conscientização sobre a saúde mental. Esse é um tema que a gente ouve falar, mas ainda não tanto quanto a gente deveria e precisa falar e precisa ser falado. Então a gente está com esse circuito de lives aqui para ampliar esse diálogo e dar mais acesso a esse tipo de informação, né? A gente sabe que tem muito preconceito ainda quando a gente fala de saúde mental, tem muito preconceito quando se fala em tratamento de saúde mental, né? Que é um preconceito que é bastante antigo, mas que a gente está começando agora, principalmente nesse pós-pandemia, a gente está começando a melhorar nesse aspecto. Né? Então, essa live aqui é um exemplo, né, de uma dessas iniciativas que a gente está fazendo para poder levar essa informação para mais gente. Bom, deixa eu olhar aqui minha cola. Antes de chamar as nossas convidadas, a gente só recapitulando um pouquinho o que a gente falou no primeiro circuito, na primeira live, né? Nós mulheres estamos assumindo muitos papéis, Ana, mas a gente já assumia muitos papéis, a gente já desempenhava muita coisa. E a pandemia veio e deu uma escancarada, né? De repente a gente estava dentro de casa, sendo mãe, esposa, professora, blogger, youtuber, influencer, né? E tudo mais. Fazendo tudo dentro de casa, dividindo um espaço de trabalho que não era nem ideal, né, porque a gente não tinha o hábito de trabalhar remoto, de trabalhar de dentro de casa. Então, de repente, a gente foi se esgotando, toda uma preocupação com a saúde dos filhos, a saúde dos pais, a saúde dos parceiros, das parceiras, toda a expectativa de como ia ficar, né, o mundo durante e pós-pandemia, um vírus rodando, ninguém sabia nada, vacina, meu Deus. Né, só de lembrar tudo isso já deu uma cansada aqui de novo, e isso acabou esgotando a gente, né? A gente teve que reinventar os nossos negócios, a gente teve que se reinventar continuamente, ainda está digitalizando, passando por várias transformações, e aí veio aquele esgotamento, né? Veio aquele esgotamento. E tudo isso influenciou diretamente na nossa autoestima, né? Porque toda essa sobrecarga, né, com toda essa sobrecarga, desempenhando todos esses papéis tão diferentes, o tempo todo, aguentando tanta pressão, né, como a gente aguentou nesses 2 anos e ainda está passando, como é que a gente vai olhar para a gente? Né? Quando é que a mulher para e se olha? Quando é que a mulher para e se cuida? Né? Então, assim, a gente começou a pensar nisso e agora, e aí veio aquele boom de skincare, né? Associou-se muito autocuidado ao skincare e para elevar a autoestima durante o período pandêmico, mas para além do skincare, né? Muito além desse cuidado, o que mais a gente está fazendo por nós mesmas, o que mais a gente está fazendo pela nossa imagem, sabe? Como a imagem que nós temos de nós mesmas, né? Esse autoamor, ele está acontecendo, a gente está se cuidando, né? Então, por essas e outras coisas que a gente está fazendo aqui esse bate-papo hoje, então eu já vou chamar aqui as nossas convidadas, deixa eu ver se eu consigo já adicionar vocês, meninas. Convidando aqui a doutora Michele, ela que é farmacêutica, especializada em estética avançada, para mulher do Brasil, né, aqui do Núcleo Vitória, é a nossa líder do Comitê de Saúde. Todos, boa noite. Boa noite. Vamos chamar aqui a Marieta, linda, que é psicóloga, especialista em psicoterapia junguiana, contadora de história, também mulher do Brasil. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, dividindo esse espaço com vocês, um espaço que, na verdade, né, é muito mais de vocês, né, que são aí especialistas. É nosso.
muito, muito grata mesmo por dedicarem um tempo de vocês, disponibilizarem de estar aqui para bater esse papo. A gente, desde a nossa reunião pré-live, né, para a gente fazer aqui o nosso roteiro, eu já estava muito, muito animada, então por isso eu não paro de sorrir, eu estou muito animada. E aí eu queria começar com a doutora Michele, para falar um pouquinho, doutora, sobre essa gentileza para com a gente, né? Porque a gente ficou aí tão assoberbado, tão sobrecarregado, com tanta coisa acontecendo, esquece, muitas vezes a gente é gentil com todo mundo, a gente cuida de todo mundo, mas e da gente? Quem cuida da gente? Quem cuida de quem cuida, né? Fala um pouquinho pra gente. Principalmente a mulher, como você bem colocou, a mulher assume muitos papéis, né? A gente fica naquela, a mulher, ela tem que ser guerreira, ela tem que ser mãe, ela tem que ser empreendedora, ou ela tem que ser CLT, ela tem que cuidar do marido, ela tem que fazer comida, ela tem que cuidar da casa. Gente, e nesse meio tempo, quando é que ela cuida dela? Quando é que ela se olha, ela se vê, né? Porque não tem espaço. Se a gente for olhar, não tem espaço. E aquela cobrança, porque a mulher é a Mulher Maravilha. A gente tem que assumir o papel de Mulher Maravilha o tempo inteiro, né? Então, eu sei que a Marieta pode falar muito melhor disso, mas que ela é especialista, mas eu, como profissional da saúde, eu lido com a questão da estética, eu consigo ver isso no consultório muito próximo de mim. E quando tem uma brechinha, que um cliente dá uma brechinha, eu entro num assunto, sabe? Mas de uma forma bem leve, né? Com a gentileza, como você mesmo colocou. Por quê? A questão, quando a gente mexe com a questão da estética, quando eu falo, vou para a minha prática, tá? Como eu tenho atuação em consultório, eu vou falar com vocês de uma forma prática. Quando eu prescrevo um skincare, que eu vejo que a paciente tem esse, porque eu faço uma anamnese para saber como é que ela tá, porque quando a gente mexe com pele, quando a gente mexe com corporal, a gente não é só uma ruga, a gente não é só uma gordurinha localizada, a gente é o todo, são as suas emoções, né? É sua alimentação, você pratica ou não pratica atividade física, como é que você tá no dia de hoje, entendeu? Não tem como não olhar para o cliente de uma forma humanizada e integral. A gente tem que olhar para a pessoa como ser humano, e ser humano não é um pedaço, ser humano é um contexto inteiro, né? Lógico que eu não me adentro como psicóloga, né? Mas como profissional da saúde, eu tenho que resgatar isso. Eu tenho que chamar esse meu cliente, né? E então, assim, exemplos que eu tenho muito práticos mesmo foram de 2 casos de 2 pacientes, duas das clientes, que quando eu falei com elas para fazer o skincare, às vezes eu prescrevo e tal para os clientes, eu falei, como eu vou fazer? Se olhe no espelho. Uma cliente chegou no consultório chorando, estava com problema no casamento, estava prestes a se separar, chegou a se separar, chorando, em prantos. Eu falei, gente, o que eu faço? O que eu faço? Porque eu não sou psicóloga, o que eu faço? E isso a gente, né, os profissionais que atendem podem passar passíveis de terem contato com isso. Então eu falei com ela, quando você for olhar no espelho, eu vou passar essa receita aqui, mas quando você for olhar no espelho, se olhe. Se olhe. Passe o creme que você for passar e fale assim, nossa, como eu tô linda. Eu mereço. É meu tempo aqui. Isso, gente, isso daí é você tá falando para você mesmo, se olhando. Isso é um ato de amor tão grande. Porque às vezes você só vai ter esse ato de amor esses 15 minutos. Por quê? Porque ela tinha casa, filho, só que essa cliente não estava trabalhando. Gente, ela foi, e ela me mostrava, nossa, eu tô passando aqui, ó, tô passando, olhando para mim, nossa, você tá tão linda, tá maravilhosa, cheirosa, gostosa. Gente, isso não é bobagem, não. Você vai falando isso, cultivando isso. É uma sementinha, cultiva. Isso é prática, cultiva. Quando essa mulher
voltou para mim 2 meses depois, gente, nem eu acreditei. Eu falei, gente, o brilho no olho, gente, não é maquiagem, não, é o brilho no olho, é a postura da pessoa. Imagina, a pessoa chegou chorando, em prantos, com você. 2 meses depois, a pessoa chega rindo, arrumei emprego, eu não tô mais ligando pro meu ex, não. Se ele quiser voltar, vai voltar, mas vai voltar, a gente vai ter que conversar. Gente, Olha que momento. tá. Quem é essa? Eu falei assim, e isso daí, gente, é por quê? Porque ela foi se olhando, não, eu me amo. São meus 15 minutos, eu me amo. Eu tô aqui, é o seu tempo, gente, porque a gente tem mais de precioso, é o nosso tempo. E às vezes no seu dia você não tem tempo para você, você cuida de todo mundo, mas você não tem tempo para você. Entendeu? Você doa amor, doa sangue para sua empresa, né? Às vezes CLT, você doa, empreendedora doa para sua empresa, mas tá, e o seu momento? E aí? E aí, onde que tá? Entendeu? A outra cliente também, ela mais ou menos o mesmo perfil, e ela chegou assim meio cabisbaixa, não sei o quê. Aí eu fiz a mesma coisa. Nossa, olhando, né? Ai, eu sou cheirosa, eu sou maravilhosa. Nossa, como eu me amo. Ai, se elas recebam. Gente, se no feto, o embrião na barriga da mãe, ele sente as emoções da mãe, como que as nossas células não vão ouvir a sua voz? E quando você fala no momento presente, olhando para si, você acha que não? Com certeza. Essa mulher, a mesma coisa, me aparece, não, você fez alguma coisa. Ela me chega, ela falou assim, Michelle, eu só lavei o cabelo. Ela veio sem maquiagem, eu só lavei o cabelo, não. Tem alguma coisa. O que você fez? Você tá mais arrumada, você tá com o cabelo lindíssimo, o cabelo dela lindíssimo, você tá sem maquiagem, mas tá linda. Mas, gente, o que é que tá acontecendo? Não sei. Aí ela falou assim, aí eu falei, mas como é que você tá? Aí eu fui perguntar, como é que você tá seguindo? Aí ela chegou assim, olha, meus 15 minutos é meu, nem meu filho me atrapalha, porque ela trabalha fora, ela faz academia, ela cuida de casa, mas ela falou, nem meu filho, ó, eu já falo pra todo mundo, o namorado dela, não quero saber, meus 15 minutos é meus 15 minutos. Gente, não interessa se é 5, 10, quantos minutos você dá no dia pra você. Tem muitas mulheres que não dão 1 minuto no dia para elas. Só para elas. Quantas? Quantas? Entendeu? Então, esse assunto tem que ser falado. Porque a gente é um assunto muito negligenciado. Né? É muito negligenciado. Então, essa sementinha que você vai plantando, quando você vai vendo, você mesmo vai se acolhendo. Você mesmo vai se transformando. E você às vezes nem percebe. As pessoas de fora que falam com você. Mas, e ela falou que o professor dela começou a elogiar, falou assim, cuidado com esse namorado seu, se não cuidar de você, vai acabar perdendo ele. E o pessoal começou a elogiar ela. E ela falou, não, para, não, deixa ser elogiado, porque você está se cuidando, você está com uma postura diferente, está se vestindo melhor. Também é amor, né? E também é amor com a gente. Sim. Entendeu? Então é muito bacana isso. Maravilha, Michelle. Estou ouvindo você falar e estou pensando aqui exatamente essa questão do olhar, né? Eu também, enfim, no meu trabalho com as clientes também, eu percebo duas coisas. Eu dei um masterclass e eu perguntei para uma turma que tinha mulheres, era uma turma multigeracional, só de mulheres. Então, de mulheres de 70, mulheres de 30, enfim, mulheres de 20, de 18, eu perguntei para elas assim, quando você descobriu que é bonita? O silêncio naquele Zoom generalizado. Eu falei, gente, eu quero ouvir. Aí, uma primeira, né, corajosa, virou e falou, olha, gente, eu descobri isso muito recentemente. Eu falei, bacana. Você pode falar pra gente quantos anos você tem? Ela, eu vou fazer 40. E eu só estou descobrindo isso agora.
sabe? Então, eu fiquei pensando por tudo que essa mulher passou. Passou um filme na minha cabeça. Tudo, qual a trajetória dessa mulher? Qual a história dela? Né? Ela passou pelo quê? Sabe? Para estar agora quase aos 40 anos, para chegar e falar assim, não, é uma descoberta recente. E aí eu potencializei isso. Aquilo eu falei, que bom que você né, viu e que bom que você está aqui. Em outro atendimento também, a cliente virou para mim, perguntei, fiz uma dinâmica com ela, e aí eu percebi que ela não se olhava mesmo. E eu perguntei, tá, mas durante a minha anamnese também, né, perguntando para ela, tá bom, mas qual é a parte do seu corpo que você mais gosta? Ela, eu não sei as que eu não gosto. Eu falei, não, essas eu não quero saber. Eu quero saber as que você mais gosta. Ela não sabia o que me responder. Eu falei, então você vai passar 7 dias se olhando no espelho, de corpo inteiro, você vai olhar para você, você vai conversar com você e você vai se perceber. Tira esse tempo, tira esse momento para se perceber, para se olhar. 7 dias depois ela falou, Ana, eu não sabia que meus joelhos eram tão bonitos. E joelho é uma coisa que não é bonita por si só, mas os meus são lindos. Eu falei, como assim? E você escondendo essas pernas e eu não estou entendendo o que está acontecendo. Né? Então a gente parar, se olhar é muito importante, né? Já é uma dica e prática, esse olhar, nos perceber de forma presente, né? Estar ali, que é uma forma também de meditação, sabe? Estar ali. E isso daí é mais comum do que a gente imagina. A gente imagina, porque fala muito de alto amor, mas como que isso é na prática? Como que eu faço isso na prática? Com coisas simples, gente. Simples, como, eu vou, um ato de alto amor para mim é botar meu pezinho na areia. Eu pezinho na areia. Meu ato de alto amor é andar de bike, olhar para a lua, sentir o cheiro da maresia, sentir a brisa. Cara, às vezes você tá andando, você não sabe nem o que está acontecendo ao seu redor. Por quê? Seu pensamento está sempre no futuro. Sempre no futuro. Você não sente a brisa. Você não sente a maresia. A gente mora na praia, gente. Olha esse marzão aqui. E a gente tem contato, a gente não consegue nem sentir. Não se permite nem sentir. Que dirá se ver? A gente não permite nem se sentir o que dirá se ver. Então, essa questão realmente a gente tem que entrar em voga. Porque como que faz diferença na vida da pessoa? Quando ela começa a se ver, se ela começa a sentir, já é diferente, imagine quando ela começa a se ver. E isso vai se transformando em atitudes completamente diferentes, gente. Essa é a dica mais simples que a gente pode te dar, entendeu? Assim, de cotidiano, de mudança mesmo. Boa, doutora Michele, olha. E aí até até pegando esse gancho, depois dessa atividade, depois, da verdade, que a gente terminou a consultoria, ela falou, Ana, eu estou impressionada comigo, sabe? Então, assim, uma pessoa que antes tinha só falava coisas negativas sobre si, depois de se olhar por 7 dias, que é uma coisa que você que está aqui acompanhando, a gente pode fazer em casa, gente, sabe? Pode fazer em casa, se olhar de corpo inteiro, conversar com você, se olhar. Gente, a gente aceita tão pouco elogio, a gente elogia tantas pessoas, né? Você já se fez um elogio hoje? Né? Você falou que eu estou linda, mas você falou eu estou linda para você mesma lá no espelho antes? Porque assim, eu falei, gente, olha, eu tô demais. Até tirei umas fotos, entendeu? Até tirei umas fotos aqui antes, né, da gente, né? Eu falei, gente, olha isso. Então, assim, são pequenas coisas que parecem, mas que são, fazem total diferença. Eu lembro que a Marieta também comentou com a gente uma situação sobre esse exercício de presença. Marieta, conta aí pra gente. Então, boa noite. Boa noite. Eu sou Marieta, né, como você já me apresentou, e junto com Cesarina, minha sócia, nós trabalhamos
especificamente com mulheres, né? Então, quando você falou sobre se olhar no espelho, nós trabalhamos com elas se olhar nua no espelho, nua, porque a gente anda com tanta pressa, né? Que às vezes a gente olha só as partes que aparecem, né? Aqui, os pés, né? E vai para o mundo, né? Mas então, o que me abastece e o que me esgota, né? Porque as mulheres, historicamente, né? E mesmo pelo fato de ser a mulher que gesta, que pare, né? Que amamenta, ela historicamente tem um fazer, né? Que é acolher e cuidar, né? A gente sabe que o ser humano é o único bicho que não nasce autônomo, né? Então é um bicho que não terminou a gestação ainda, né? De ser gerado, gestado, desenvolvido. Ele precisa ainda de pelo menos 2 anos, né? Para ele terminar, para ele deixar de ser bebê, né? E com isso, como as mulheres já têm muitas vezes essa característica de cuidar, e além disso, as que não gostam de cuidar, é atribuído a elas a tarefa de cuidar, né? Socialmente, culturalmente, é atribuído a elas, né? Nós sabemos que os indígenas, as mulheres cuidam das meninas e dos meninos até 7 anos. A partir daí, quem cuida do menino é o pai. Então ele vai para o grupo de homens, né? E a menina fica no grupo das mulheres, né? Mas nós não, a gente cuida, né? E com as mudanças que vão acontecendo no mundo, o que acontece? Hoje, até a Organização Mundial de Saúde fez isso, ela postergou, né, a idade adulta, né? Ela postergou. E com isso, os filhos ainda ficam mais em casa, mais tempo em casa, né? E, e aí, com essa cultura também de não atribuir tarefas do dia a dia ao homem, então compete à mulher ou à sua funcionária que você contrata, é quase sempre uma mulher, né? E isso, em nenhum momento, seja ela mãe, tia, avó, uma funcionária da sua casa, seja uma empresária e tudo mais, muitas vezes ela não consegue olhar o que a abastece e o que a esgota, né? Então a gente usa uma metáfora do jardim, que a gente fala assim: quando você vai plantar ou alguém vai plantar, primeiro você escolhe o terreno, né? Depois você tem que preparar esse terreno, tem que escolher o que vai plantar, tem que peneirar, né? Você tem que peneirar a terra, tirar pedras, essas coisas todas. E depois, a partir do momento que você escolhe o que vai plantar, você precisa saber se aquilo ali, aquele terreno precisa de adubo, que tipo de rega, que horário que você vai regar, para poder atender a necessidade da planta nascer com toda a sua potência. Como você trouxe o exemplo da sementinha, né? Michele trouxe, você também. Dentro da semente tem tudo que ela precisa para se tornar uma árvore, ou um pé de alface, né? Ou independente do que seja, né? Então, quando a gente faz uma metáfora, né? Quem pratica jardinagem sabe o que significa isso, né? E a Clarissa Píncola, que é uma analista junguiana, que trabalha com mulheres, né? Escreve livros sobre mulheres, ela fala que nós, humanos, somos como um jardim. Tudo que acontece em um jardim acontece conosco. Então, por exemplo, o que a gente vê muito em jardim? Praguinhas, bichinhos, os concorrentes, as próprias plantas concorrentes, né? Umas, dependendo da planta, pela estrutura dela, química, ela impede que a outra se desenvolva. A outra desenvolve as raízes ali, toma conta de tudo, não tem como a outra se desenvolver. O mesmo acontece no nosso terreno psíquico, né? Então, a gente está atento ao que está chegando para nós, né? A gente está atento ao que você ouve durante o dia, o que você escolhe ouvir, seja noticiários, seja músicas, né? Você escolhe o que você vê,
Porque nós temos essas janelas, né? Ouvidos, olhos, nariz, né? Boca e tal. Boca você escolhe. Agora, aqui, você não escolhe. Pele você não escolhe, né? Então, você tem muitas informações que chegam. Só que elas vão chegando, e você não para pensar qual o impacto que aquele te causou, né? Então, como você não consegue parar para pensar, me assustou, me angustiou, me preocupou, me enervou, me deixou raivosa, ou me deixou mais calma, mais paciente, né, mais esperançosa, ou eu estou muito decepcionada. Mas como você tem outras coisas para fazer, aquilo vai ficando, né? Vai ficando. É que nem terra, planta que todo dia você joga uma água nela, joga. Chega uma hora que ela vai socando, não é assim? E aí ela fica. Às vezes a planta dá conta, às vezes não dá. Assim também somos nós, né? Então, quando a gente consegue avaliar o que me abastece, o que me esgota, você já está fazendo isso que a Michele trouxe da presença. Então, assim, você veja, essas mulheres que a Michele trouxe são mulheres que estavam 24 horas ocupadas daqui para lá. Quando ela fala, ei, 10 minutos, aí não atendo ninguém, nem filho, nem marido, nem querido, nem nada, nem querida, nem nada. Ela tem 10 minutos, aí ela vai se olhar, aí vai se fazer aquilo, né? Eu sinto o dedo passando na testa e sinto também a minha testa na ponta do dedo, né? Isso é presença. Então, isso é meditação, porque meditação não é você ficar lá assim, subir no alto da montanha, ficar. Não, a meditação é você estar presente na ação, não é? Então, se eu estou fazendo a limpeza do meu rosto, eu estou percebendo a textura, se tem uma pinta, se não tem, se está macio, se está áspero aqui, não é? Se tem alguma coisa que incomoda, se está doendo alguma coisa. Porque, se você observar, o tempo todo a gente traz no rosto os impactos que você recebe, né? Mas você não se dá conta de tudo isso, né? Você não se dá conta. E você pode observar a carinha das crianças, dos bebês, eles estão dizendo para você que seu ambiente está irritante, ele está chorando. Se ele está faltando alimento, ele está chorando. Ai, que menino chato, criança é isso, criança. Mas você olha para ela, você vê, você atende a necessidade dela, chega lá, fica assim, bem de olho no olho com ela e fala, o que você quer, o que está acontecendo? Então, quando a Michele faz isso com as clientes dela, a Michele está fazendo uma terapia, né, gente? É terapêutico, super terapêutico. Eu existo, ó, eu aqui, ó, não é? Então, eu estou aqui, né? Então, essa presença é que vai dar o tom. Você vê a beleza, eu estou até arrepiada de falar, a beleza que essas mulheres deixaram florescer nelas com 10 minutos por dia, gente. Bom, presta atenção, né? Como eu dizia para meus alunos, presta atenção, gente. Né? É muito pouco tempo para você ter um resultado tão grande, não é? Não é? Então, assim, olha que maravilha. Então, todo mundo que a gente recebe, independente da sua área de atuação, você vai estar com a pessoa atendendo a necessidade dela, não é? Você está ali, um profissional está ali para isso. Então, é terapêutico. Porque se você está com uma dúvida, com um advogado incomodado, você chega e ele te ouve, se você. Né? Então, você está sempre colaborando para o outro ficar melhor ou ficar pior mesmo. Você tem que dar uma notícia ruim, mas você vai estar falando de um modo que a pessoa compreenda, que ela, né, possa também ser ouvida, né? Então, tomar conta do tempo, senão eu fico para lá de coisa. Então, a gente fala assim, tem um modo de você fazer, de você observar. Quando eu acordo, o que me incomoda? Quando eu acordo, o que me abastece? Pela manhã, o que me atrapalha? Pela manhã, o que me agrada? É à tarde que eu me sinto melhor?
ou é à noite? Não é? Então, que momento eu vou me agradar minimamente, não é? Minimamente. Né? O Pierre Vaio, um dos fundadores da Universidade da Paz em Brasília, ele falava assim, se não tiver jeito, você vai para o banheiro, baixa a tampa do vaso, senta, relaxa, respira profundamente 5 vezes, porque quando você solta o ar é que você relaxa, não é quando você, não, é quando você solta, que aí você consegue relaxar, né? Então, se a gente consegue mapear minimamente, né, o que me incomoda, o que me irrita, o que me abastece, né, você vai ter um resultado muito bom no seu dia a dia. E como a Michele trouxe, gente, não é tonelada não, é miligrama, né? É miligrama, porque é isso que vai abastecer, né? Então, é hora de você realmente escolher. E você não precisa ser grosseiro com as pessoas, né? Eu tinha uma norma na minha casa que meus filhos tinham que dormir às 7 horas da noite. Ah, mas credo, é cedo demais. Não, biologicamente ele precisa dormir cedo, né? Porque ele precisa dos hormônios que vão trabalhar com ele dormindo, para ele crescer, para ele desenvolver, e eu preciso de tempo, né? Preciso de me cuidar. Eu preciso até de trabalhar, porque como professora, depois que tudo silenciava, é que eu ia lá, né, fazer muitas coisas, só pode ser feito no silêncio, né? Mas então, isso é que a gente precisa ver. Como eu faço pausas? Tem gente que fala, nas férias. Não tem 30 dias que esgote o seu cansaço. Não tem, não tem, não é? E nem esperar o final de semana, sabe? A gente precisa criar esses espaços mínimos. Um café que você toma sozinha, uma música que você põe que relaxa, né? Uma coisa que minimamente que você vai fazer, como a Michele já trouxe, né? E então, deixa eu me ver aqui. Então, a gente tem na nossa estrutura psíquica o que a gente chama de arquétipos, né? Arquétipos são instintos que nós temos, construímos todo o nosso processo evolutivo, que ele está no nosso sistema nervoso autônomo. Então, você não sabe se ele vai manifestar, quando ele vai manifestar e nem a intensidade que ele vai se manifestar. Né? Então eu costumo falar assim, sabe, antigamente a gente tinha aquele conjunto de panelas, de vasilhas, cada uma guardava uma coisa, maior era arroz, menorzinho era feijão, depois o açúcar, não sei o que, não sei o que. Se você chegar num lugar, todas as vasilhas forem iguais, você só vai descobrir o que tem lá dentro se você abrir a tampa. Assim também a manifestação do arquétipo em nós, né? Então, e nós temos um arquétipo da autopreservação. Ele está relacionado ao autocuidado. Mas se historicamente, pela sua educação, pela sua condição familiar, pelos seus desejos, porque às vezes a gente quer tudo o tempo todo, a toda hora, pode ser que você não tenha percebido a hora da pausa. Mas a dor nas costas vai aparecer, a faringite vai aparecer, a dor de cabeça vai aparecer, o pé torcido vai aparecer, o joelho inchado vai aparecer, né? Então, A dor no estômago. Como? Dor no estômago. Dor no estômago, o sono, os pesadelos, né? Na psicologia junguiana a gente trabalha com os sonhos, né? E os sonhos, assim, poxa, sossega, eles estão te avisando, né? Estão te avisando o tempo todo. Você recebe os telegramas, né? A gente pode falar que é notícia de WhatsApp, não, porque some tudo rápido. Telegrama chegava, tinha um papelzinho ali, né? Vinha em poucas palavras, né? Assim. Então, a gente... esse instinto, ele precisa ser atendido. Porque senão a gente adoece mesmo, né? Então, acho que basicamente é isso. A gente também não é estimulada a olhar para isso. A gente, na verdade, o corpo o tempo todo dá sinais. Isso. A gente vai negligenciando esses sinais. Até chegar um ponto que ele te paralisa de uma forma que agora você vai ficar de cama. Agora você vai ficar de cama, porque se você não ficar de cama, agora você vai ter que se olhar, você vai ter que descansar. Ele vai dando sinais, ele vai...
de alguma forma. Sim, ele vai falar. Só que não se olha, não se vê e vai negligenciar. Isso aqui não é nada. Ah, mas aí você vai ali na farmácia e toma aquelas coisas, Torcilax, sei lá como é que chama, né? E vai pro mundo, vai pro mundo, vai pro mundo, vai pro mundo, e você vai acabar estragadíssimo, terrivelmente machucada, né? E não vai dar, como diz, não vai dar legal, como diz. Não, é? Não dá. Como diz, não vai dar. Porque mesmo Nesse lugar, inclusive, tá? Mas esse mesmo porque quando a gente usa medicamento, na verdade a gente vai na consequência. A gente não está indo na causa. Né? Então, tem que prestar muito bem atenção na automedicação por conta disso. Isso. Porque a gente negligencia todas as coisas, porque o medicamento vai em cima da consequência, que é a dor. Só que a causa, aquilo que causou a dor, a gente negligenciou. Sim, entendeu? sim. Sim. Então, aí o que acontece? O que a gente vai ter que desconstruir? Desconstruir o papel da Mulher Maravilha, né? Que a gente não dá conta, né? E não vai dar conta, não vai dar conta, não vai dar conta, né? E essa também aí a gente tem que olhar qual é o nosso modo operante, né? Eu sou controladora, eu sou perfeccionista, como é que eu me cobro, não é? Muitas vezes eu me cobro tanto que aí você vai ficar esgotada mesmo. E aí, qual uma das consequências, né? O entristecimento, que você não sabe o que é, que você está incomodada, a ansiedade, ou você para de comer ou você come demais, ou até mesmo uma depressão, não é? E quando chega a depressão, na parapsicologia junguiana, a depressão é um modo de você realmente adentrar você mesmo, né? Adentrar e falar, o que é isso? O que é isso? Né? O que é isso que está acontecendo comigo? Né? Teve um período que eu andei tendo enxaqueca, logo que eu me casei, né? Eu tinha enxaqueca, daqui a pouco eu tinha enxaqueca. Aí o meu marido falou assim, mas que história é essa de enxaqueca todo dia, assim? E eu não tinha enxaqueca, vinha ter nesse período. E aí eu falei, nossa, é mesmo, todo dia. E o que está acontecendo? A partir desse dia, eu falei, bem, o que aconteceu hoje? Aí eu fui, sabe, assim, fazendo uma retrospectiva, que é algo que todo mundo deveria fazer todos os dias, pelo menos isso, já que não para hora nenhuma. Então, assim, então eu conversei com fulano, aquela pessoa ali foi agressiva comigo, eu respondi agressivamente, então eu estou chateada, porque ela me agrediu ou porque eu respondi agressivamente, né? Aí eu começava a perceber porque eu não tinha conseguido não deixar que aquilo me afetasse tanto, né? Aí eu falo, não, da próxima vez eu vou melhorar, eu não vou reagir desse jeito. Mas a gente não consegue se aquele é o seu modo operante, né? Então é necessário que a gente olhe para a gente também com gentileza, né? Com gentileza, com carinho, né? E a gente fala, não, mas eu sou uma mulher velha, mas internamente a gente é um bebê, com todas as nossas memórias, boas e ruins, a gente é ainda uma criança, tem partes nossas, assim, que estão extremamente sofridas, desamparadas, né? Então, tudo... Marieta, acho que a palavra é se acolher, né? Sim, é o acolhimento, é o autoacolhimento. Aí, quando você fala, vai 10 minutos para você, com certeza, a partir daí, você já começa a ressignificar todos os seus abandonos, né? Porque eu, na altura da minha vida, eu sou responsável por me acolher, por me abastecer, não é? E isso é muito bom, muito necessário, é urgente, sabe? E eu sei que tem alguns homens aí, né, assistindo, e isso é para os homens também, porque a cobrança para eles também atingirem todos os níveis de performance em todas as áreas é altíssima.
Então eles ficam decepcionados com eles, chegam em casa decepcionados, aí ficam mal-humorados, ficam envergonhados. Isso machuca muito e vai para o mundo acumulando também esse tipo de desamparo, não é? E aí a mulher quer que o homem a acolha, o homem quer que né, como é que é? A mulher quer que o homem acolha, o homem quer que a mulher acolha, e ficam dois abandonados, né? Então, assim, ninguém acolhe ninguém. Ninguém acolhe ninguém, maltrata um ao outro na maioria das vezes, né? Então, esse processo desse jardim é para todo mundo. Qual é o meu terreno? O que eu tenho feito com ele? Eu tenho tirado as pedras? Eu tenho peneirado? Eu tenho cuidado de podar o que não precisa? Eu tenho cuidado de colocar novas plantinhas? Eu quero planta para tempero? Eu quero planta pela cor das flores, né? Ou eu quero o fruto, né? Então, todo esse processo é muito necessário que as pessoas percebam, né? E se cuidem, porque não é jogar a casa no chão e fazer tudo de novo, não. É realmente só fazer os reparos, alguma coisa você vai ter que ir na estrutura, né? Vai ter que procurar ajuda, né? Seja no nível da superfície, seja no nível mais profundo, né? Vai ter que, às vezes, fazer um processo terapêutico, vai ter que fazer, às vezes, procurar um outro médico, um especialista, onde que atenda também os distúrbios emocionais, né? Não psíquicos, né? Então, em que instância eu estou precisando, né? Me cuidar? Que nível eu estou? Às vezes você se abandona por tanto tempo, quando você vai ver, você vai ter que fazer um serviço realmente de mexer em estruturas muito grandes, mas também você não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então vai devagar, né? Se respeitando, se cuidando devagarzinho, fazendo essas pausas, mesmo que seja assim, essa autoavaliação. Até mesmo, por exemplo, eu estou aqui sentada há muito tempo com as pernas cruzadas, comecei a sentir um incômodo. Às vezes você passa o dia inteiro sentado, dependendo do seu tipo de trabalho, e não percebe o incômodo, né? Então, fazer, Lucimara, querido, tá aí, cuidando mesmo, linda. E você precisa mudar de posição, precisa levantar, precisa circular, beber água, né, fazer alguma coisa, falar um oi com alguém, mudar de assunto, como a gente fala, né? Então esse é um processo que é de autoconhecimento, é de autorrespeito, é de autopreservação, né? Isso precisa ser atendido todos os dias, 10 minutos, de manhã, 10 de tarde, 10 da noite. Já vai fazer uma grande diferença na vida das pessoas. E não precisa ser coisas gigantescas, né? Nada mirabolante. E é só chamando a atenção um pouco para o que você falou, Marita. Um pouco de cada vez, né? Nossa, mas tem muita coisa a ser feita, mas uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Né? Vamos uma coisa de cada vez. Hoje eu me percebi, o pessoal fala, não, Ana, você é muito acelerada, o pensamento muito ágil, não sei o quê. E aí hoje eu estava lenta. Isso é uma novidade para mim, eu me senti lenta. Isso foi uma novidade para mim. Eu falei, tá, mas como é que é isso? Né? Que sensação é essa? Peraí, deixa eu entender, deixa eu curtir esse momento, sabe? Então foi um momento de acolhimento. E outro ponto que você falou aí também, do casal, os parceiros e tal, né? Ficam os dois abandonados, né? As duas abandonadas, e muitas vezes sem diálogo também, né? Então, é impressionante como o autoconhecimento, ele traz uma questão transbordatória, porque se eu me conheço, eu começo a ficar à vontade também, de ficar um pouco mais vulnerável com o outro, de conversar com o outro, de me abrir, de falar, olha, isso me entristece, isso me atravessou dessa forma, isso não foi bacana, estou me sentindo assim, né? E aí, ampliando esse diálogo, quanto mais eu me conheço, mais eu consigo também ampliar esse diálogo. Quanto mais eu me amo, mais eu consigo amar o outro. Então, tudo isso impacta muito, porque às vezes não é só a autoestima da mulher que está, né, lá super prejudicada, né, nessa casa. Exatamente. Às vezes é a autoestima da criança, é a autoestima do marido, sabe, a autoestima da esposa, né?
E tem as preocupações do dia a dia, né? São muitos afazeres, são muitas demandas, né? Você tem que cumprir, né? E nesse processo, quando você fala com outro assim, eu me senti assim quando isso aconteceu, o outro não vai entrar em defensiva, né? Quando isso aconteceu, eu me senti assim, fala, não, porque você faz isso, você faz aquilo, o outro entra defensivo. Qualquer algum que chegar e falar, poxa, Ana, mas você, tararê, tarará, você vai falar assim rapidamente, o que eu fiz? Não, mas eu fiz foi isso. E aí, né, assim a gente é com a gente também, sabe? Poxa, mas eu bem que podia, né? Por que eu não fiz? Por que eu não falei? Por que eu não isso? Nos encontros de mulheres eu falo muito assim, vamos queimar chibata? Vamos fazer uma fogueirinha? Queima chibata, que dá xlá, 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 xlá. Apenas pare. E isso aí que você falou, você e Marieta, Ana, é bem interessante mesmo, né? Porque o autoconhecimento, ele traz isso, esse olhar para dentro, né? Porque às vezes a gente acha que é o externo, é sempre sempre o outro, a culpa é do outro, o outro que fez, é o outro que não sei o quê. E a gente não tem esse costume de olhar, esse diálogo que a Marieta está falando, né? Não tem esse costume, como a Ana falou de autoconhecimento, a partir do momento que você se conhece, autoconhecimento é o quê? Você se conhecer, você conversar com você mesmo para você se entender. E quando chega uma questão, é muito mais simples você chegar, ó, isso que você fez me magoou. Porque você sabe quais são os seus limites, a gente não sabe nem quais são os nossos limites. Então, entendeu? Então, isso o autoconhecimento faz pra gente. Quando você começa a ser carinhosa com você abre mais espaço, né? Porque você fica esperando que o outro te beije, que o outro te abrace, que o outro te presenteie, que o outro entenda que você precisa disso ou daquilo, né? Tem um psiquiatra português que ele é muito legal, né? Ele falou assim, ele escreveu um livro e fala assim, como se tornar um doente mental. Aí ele dá as receitas. Você quer ser isso? Então você faz isso, isso. Você quer ser isso? Você faz isso. Você quer ser isso? Ele vai dizendo tudo para você fazer, para você ser doente mental. Então ele fala assim que alguns pacientes que ele consegue um acesso maior, ele fala, leia isso. As pessoas, nossa, mas é isso que eu estou fazendo, né? Então, assim, a gente adoece e não sabe o que você mesmo está fazendo para adoecer, né? Então, assim, tem um ditado que fala assim, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então, assim, eu quero tudo de bom, mas o que eu tenho que fazer para chegar nesse tudo de bom, não é? O que eu tenho que fazer? Porque, assim, Marieta, assim, desde quando eu trabalhava em balcão de farmácia, eu via muito essa questão, as pessoas, a questão da negligência das emoções mesmo, porque para mim, as emoções estão ligadas com a doença, desculpa assim, é genético. Tá, genética é uma porcentagem, mas o seu estilo de vida é o grande, vamos dizer, o vilão, como que você vai ter a doença ou não. Porque as pessoas, não, porque meu avô teve isso, eu tenho aquilo, mas como você gerencia essas emoções é que vai dizer a questão da doença. Se vai ter ou não doença. Então, para mim, as emoções estão muito ligadas às doenças. Lógico que não é só isso, né? É o estilo de vida também, é como você gerencia, mas o fator genético. Mas as pessoas botam tudo na questão do fator genético. O fator genético vão comprar medicamento para agir na consequência. Hoje a gente sabe que o fator genético ele não é decisivo, né? É o ambiental que é decisivo, né? E quando eu me aposentei como professora, já tem 20 anos, presta atenção, hein? Então, eu naquela época, eu trabalhava com os meninos em ciências, né? E eu falava assim, as doenças do homem. Então, o infarto era um problema do homem. A mulher não tinha a vida corrida que ela tem hoje, não tinha essa vida de cobranças, porque aquilo, tudo que ela tinha de responsabilidade em casa, continua existindo, e ela, então, 8 horas por dia faz outras coisas, e aqui você faz de meia-noite às 6, não é assim que a gente fala? O que você faz de meia-noite às 6? Imagina! É uma sobrecarga. E aí o que acontece? A bonita tá morrendo que nem... A bonita está bebendo mais do que os homens
Então, isso não é porque eu gosto de beber, é alcoolista, né? Então a gente não percebe como que a gente. Por quê? O álcool faz com que você relaxe, né? E aí você fala, não, é igual fumar. Aí eu fumo, nossa, eu relaxo. Relaxo por quê? A expiração é longa. Soprar toda a fumaça que está dentro do corpo, né? E aí te relaxa. Não é fumar, é respirar que faz você relaxar. Ah, eu bebo para eu relaxar. Não, você bebe e se arrebenta, né? Então, assim, o que é que faz com que eu precise beber uma bebida alcoólica para eu ficar bem? Essa é a pergunta. Então, eu falo sempre que a gente precisa estranhar, nos estranhar, sabe? A gente precisa nos estranhar, para o bem e para o mal. Isso. O que é isso? O que está acontecendo? Por que eu escolhi isso? Por que eu escolhi isso, né? Ou melhor do que por quê, é para quê? Para quê? Para quê? Para quê é a melhor resposta. Porque eu faço para alcançar algo e está tendo resultado, é desse jeito, tem que equilibrar, né? Então, não é fácil, gente, não é fácil. Ah, ela falando, nossa, deve ser, a vida dela é ótima, nossa, que delícia. Não, tem uma construção aí, né, de muitos e muitos e muitos anos. Muita, né, para dar conta de entender, entrar no processo terapêutico, né? Às vezes a gente precisa, às vezes nem precisa ser você fazer uma terapia. Todo grupo de mulheres, ele é terapêutico. Seja lá para que você se encontra, ele é terapêutico. Porque normalmente você faz grupo com as pessoas que você gosta, que tem alguma afinidade. Ali você vai rir, ali você vai reclamar, ali você vai fazer um negócio, nananana, e quando você percebe, você já foi escutada, você já escutou, alguém te deu uma ideia, você ajudou em alguma coisa, né? Então, independente do grupo, a gente fala sempre isso. É importante. Os homens também, eles têm os grupos, mas eles normalmente nos grupos eles não falam das necessidades deles, eles não falam das angústias deles, né? E tem uma questão também que difere o homem de mulheres, é que os homens crescem e continuam a brincar, as mulheres não brincam mais, né? Eles têm o jogo de bocha, de vôlei, de futebol, de não sei o quê, o pessoal da natação, da bicicleta, nananana, e então eles brincam, continuam brincando, e nós paramos de brincar. Então, muitas vezes, as mulheres vão ficando mal-humoradas. Por quê? Sobrecarregadas, não fazem as pausas e não se divertem como ela gostaria de se divertir, né? Então, a gente fala assim, que é muito importante que a pessoa perceba a importância dela ficar na própria companhia dela, sabe? Sim. Eu, na minha companhia, ai, credo, que tédio. Por que tédio? O que eu posso me oferecer, né? Como a Michele falou, eu vou andar na praia, né? Eu vou andar na areia, descalço, adoro, né? Eu vou sentir a brisa, vou parar aqui para sentir a brisa, a temperatura, o cheiro, de onde vem o vento, né? A gente sabe que tudo isso é essencial para os outros seres, né? Animais, para a sobrevivência deles. E a gente não toma conta disso, né? Então, são coisas básicas que a gente precisa cuidar mesmo, né? E meninas, bom, eu tô assim, tô maravilhada, né? Por mim, eu ficava aqui, ó, ouvindo vocês. A gente está aí nos 2 minutos finais. A gente recebeu muitas perguntas. Já, quando a gente, né, tá passando um tempo agradável, passa muito rápido. Mas a gente vai mais vezes, não tem problema, tá? Eu super topo, já quero a próxima. Mas eu acho que a gente já respondeu aqui as perguntas, né? Perguntaram aqui sobre como a gente cuidar da saúde assumindo tantos papéis, então a gente já falou aí vários, eu estou olhando aqui para minha cola, né? A gente já falou aí várias dicas nesse decorrer, né? Tanto Marieta quanto a doutora Michele deram várias dicas. Dicas simples de como aumentar a autoestima, então, vários exercícios de presença, né, que a gente passou aqui, os próprios tipos de meditação, né?
Deixa eu ver aqui. A questão da chibata também, né? Então, falaram sobre síndrome da impostora e tal, também fizeram essas perguntas, mas eu acho que ficou também bem esclarecido. Bom, meninas, eu só tenho a agradecer a vocês, a gente está em nosso minutinho final. Se vocês quiserem deixar um beijo, um cheiro, um axé, esse é o momento. Ai, gente. Fala, Gente, Michele. maravilhoso. Eu agradeço a todos vocês, todas as pessoas que compareceram. Eu vi que assim, muita gente entrou para ver a live. Então, assim, agradeço de todo carinho as pessoas que vão ver também, porque muita gente acessa depois, entendeu? Então, assim, quero agradecer imensamente. Espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho. Se for um pouquinho, eu já estou feliz. Com Sabe? certeza. Eu também. Eu também quero agradecer a oportunidade, né? Eu conheci a Michele agora, gostei muito, né, Michele? A gente já está amigos de infância, né? Amigos de infância. Vou levar você para minha vida. Isso deixa Eu já quero. Então, vocês precisarem, eu estou à disposição, viu? Uma alegria imensa ter a oportunidade de estar conversando com vocês, né? E conhecer e agradecer a todos e todas, né? Tem vários homens, né? que assistindo e que a gente possa contribuir cada vez mais, né? Para simplificar as coisas, né? E como a Michele falou, 10 minutos. 10 minutos, né, Michele? 10 minutos, gente. Vamos acrescentar. Na hora de se arrumar para sair, também na hora de dormir, você falou, né, Michele, sempre. Então, eu vou acrescentar o do meio-dia, né, gente? Também, assim, né, agradecer pela manhã, né, e falar, não, foi horrível isso, mas aquilo ali foi mais ou menos, mas aquilo ali foi legal, como é que eu vou fazer para essa coisa equilibrar e ficar cada vez melhor, né? É um processo de construção da gente. Quando a gente chegou na escola, ninguém sabia nada, depois sai todo mundo, né? Aprendendo tanta coisa. Então, agora a nossa escola é autoobservação, né? É esse cuidado conosco, né? E outra coisa, Nossa. quando a gente se cuida, o outro do lado se cuida, o outro do lado se cuida, e as coisas vão melhorando uma corrente, sempre. né? Com É certeza. uma corrente, né, Maria? Com certeza. Obrigada a todos, viu? Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que participou. É todo mundo que vai entrar em contato com esse conteúdo depois. Obrigada. Obrigada, gente. Coração para vocês. Boa noite.